Fala galerinha do canal do Tio Ivan, gente, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto de músculos. Vamos pro vídeo? Sim. Bem, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que são esses músculos, que a gente tanto sabe que as pessoas vão para academia para crescer esse músculo e o que é que ele faz de fato. Trapézio descendente é o nome disso aí, é ele. Gente, os músculos no corpo humano, eles vão ter a função básica de transmitir movimentos, tá certo? Eles vão produzir movimentos e aí, de certa forma, vão auxiliar em alguma coisa no corpo que precise de movimento. A gente vai detalhar isso um pouquinho no decorrer da nossa aula. Uma coisa muito interessante do músculo é que ele consegue transformar a energia química que ele obtém ali dos alimentos e também obtém também do gás oxigênio, ele transforma essa energia química, esse ATP, ele acaba transformando em energia mecânica, exatamente porque os músculos, eles produzem essa questão do movimento que nós falamos. Dentre as funções que nós podemos mencionar desses órgãos, que são os músculos, a primeira e mais fundamental de todas elas é o que a gente acabou de falar, produção de movimentos. Então, os movimentos corporais, como por exemplo, o fato de eu estar mexendo as minhas mãos, de eu poder locomover aqui os meus olhos, a minha cabeça, tudo isso é coordenado também pelos nossos músculos. Além disso, ele vai estabilizar alguns movimentos corporais. Por exemplo, se você pisa em uma agulha, em geral você levanta aquele pé. Por que é que você não cai? Porque os teus músculos conseguem estabilizar os movimentos. Por que é que quando eu quero pegar alguma coisa eu não fico todo me tremendo? Porque os músculos também estabilizam esses movimentos, os movimentos corporais. Me derrubaram aqui! Outra função básica dos músculos é a questão da regulação do volume de alguns órgãos. Você tem aí, por exemplo, alguns órgãos que se enchem de algum conteúdo e que por vezes vão eliminar esse conteúdo. É o que acontece, por exemplo, com alguns órgãos do sistema digestório. E aí você tem os músculos regulando o tamanho desses órgãos, o volume que eles conseguem comportar. E aí você tem os músculos regulando o volume desses órgãos, dizendo ali mais ou menos qual o tamanho que esse órgão vai estar, se vai sair alguma coisa dele, se vai entrar. E o músculo, de certa forma, também ajuda nessa regulação do volume de alguns órgãos. Outra função essencial dos músculos é o fato que eles conseguem transportar substâncias dentro do nosso corpo. Se você imaginar que os vasos sanguíneos têm em sua composição uma parte ali formada por músculos, você consegue entender por que que essa é uma função também desses órgãos. Os órgãos, que são os músculos, eles auxiliam aí no transporte de substâncias dentro do corpo. Seja essas substâncias dentro de vasos sanguíneos, sejam substâncias como, por exemplo, os gametas, as células reprodutoras do corpo humano. Você tem também o transporte de urina, o transporte de glicose, enfim, o transporte de muitas substâncias dentro do corpo, que queira ou não, também é auxiliado pelos músculos. E aí você lembra, se esse músculo ele está se contraindo, uma outra função dele também é produção de calor. Porque quando esse músculo se contrai, ele acaba também liberando calor. Isso é muito bom para nós que somos seres vivos homeotérmicos, onde o nosso corpo ele controla a sua própria temperatura, ou seja, ele não depende do ambiente para controlar essa temperatura. Um exemplo claro é que quando está muito frio, se a gente faz muita atividade física, a gente começa a sentir mais calor. E isso é muito bom para o nosso corpo, para que ele possa regular a sua temperatura. Se nós analisarmos um pouquinho desses músculos, a gente consegue perceber que eles estão espalhados por todo o corpo e que boa parte deles, inclusive, é formado de água. Isso mesmo, a água é essencial na composição desse músculo. E se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o nome de cada um, a gente provavelmente teria um vídeo muito longo e não é o nosso foco aqui, especialmente para o ensino fundamental. Mas existem músculos no nosso corpo que são muito conhecidos, como por exemplo o bíceps, que a galera gosta de malhar muito quando vai para academia. Você tem também o trapézio, muito famoso aí em alguns vídeos, né, que o pessoal fala. Trapézio descendente é o nome disso aí, é ele. Você tem também o deltoide, que é um músculo que passa aqui bem pertinho do nosso ombro. Você tem também os músculos da panturrilha, os músculos da nossa coxa, os famosos glúteos. Então todos esses são músculos espalhados pelo nosso corpo e que auxiliam em funções diversas,
como essas que a gente acabou de mencionar. O nosso coração também, gente, é um importante músculo do corpo. E se a gente olhar, os órgãos do sistema digestório são essenciais para garantir a nossa sobrevivência. E claro, gente, por serem estruturas muito importantes para o nosso organismo, é importante a gente mencionar também que os músculos eles vão ter alguns revestimentos. Vocês estão vendo aí a imagem na tela e eu vou tentar descrever um pouquinho para vocês o que é que essa imagem aí está mostrando. Se você olhar, você vai ter uma fáscia chamada de fáscia superficial, que é um componente ali formado de tecido conjuntivo que vai ser essencial para separar os músculos da nossa pele. Depois disso, você vai ter também uma fáscia muscular, que ela vai ser importante para circundar o músculo, ela vai meio ali que delimitar essa estrutura. Bem, gente, então quando você adentra um pouco mais esse músculo, você vai ver que nós temos uma estrutura que vai também revestir todo o músculo, que vai envolver toda essa estrutura. É uma membrana de tecido conjuntivo chamada de epimísio. Além disso, se você adentrar um pouco mais nessas membranas, você vai chegar então em uma membrana que nós chamamos de perimísio. Conforme você vê na imagem, o perimísio também é uma membrana de tecido conjuntivo, só que ele envolve um feixe de fibras musculares. E se você conseguisse adentrar ainda mais nesse músculo, você ia chegar numa estrutura chamada de endomísio, que é uma membrana também de tecido conjuntivo, que ao invés de envolver um feixe de fibras, como envolve o perimísio, o endomísio vai envolver simplesmente uma fibra muscular. E aí vai dar toda essa proteção que os músculos merecem. Bem, gente, então essa parte é uma parte mais introdutória do nosso vídeo, onde a gente fala um pouquinho sobre o que é que são os músculos, sobre as funções que eles desempenham e também falamos um pouquinho sobre o seu revestimento. Fica ligadinho que no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas subdivisões dentro do assunto de músculos. Obrigado por assistir até aqui e ó, valeu!